Fala galera, professor Meirelles com vocês. Então bora comigo, vamos falar sobre a Semana da Arte Moderna e o modernismo no Brasil. Olha, vale salientar, a Semana da Arte Moderna está para o modernismo como a quebra da Bastilha está para a Revolução Francesa, ou seja, são símbolos marcantes desses dois modelos. Um é político, o outro a gente está falando da cultura. Se a gente pegar o Brasil num todo, desde a época da colônia até a época do café com leite, que é com a República, nós vamos ter o quê? Uma cultura eurocêntrica e baseada principalmente no classicismo, no parnasianismo e na tal da Belle Époque, ou seja, tudo que vinha de fora, principalmente francês, era chique. Então vamos lembrar que, ou quem não souber, vai saber agora, o violão era proibido, capoeira era proibido, a cultura brasileira não era bem vista. Só o que era de fora é que era visto como uma coisa moderna. Era a época que nós passamos pela Primeira Guerra Mundial, passamos pelas revoluções industriais, mesmo o Brasil sendo um país agroexportadora, vamos dizer assim, as modernidades chegavam no Brasil. E principalmente na região que a gente chama de Sudeste, desde a época do ouro, né? Então é bom fazer essas correlações para vocês terem uma ideia por que a importância está no Sudeste, e no caso nós vamos falar muito de São Paulo. Por que não do Rio de Janeiro, que era a capital? Ora, se era a capital, vamos lembrar que desde quando a coroa portuguesa esteve no Brasil, ela vai trazer pintores franceses, ela vai trazer toda a sua biblioteca, toda a sua cultura e mostrar o que é o chique. Então, o Rio de Janeiro, ele vai acabar mantendo essa ordem cultural. E nós estamos rompendo com isso. Então a gente pode dizer que o modernismo, muitos vão chamar de futurismo, que é uma outra escola de vanguarda na Europa, que pregava exatamente a ideia de avanço tecnológico. Até a Primeira Guerra Mundial, eles apoiaram. Eles diziam que a guerra era higiene social, né? Só que brasileiros, eles vão pegar as vanguardas. O que são vanguardas? As quebras das tradições. Não, obviamente, ao pé da letra como se deu na Europa, mas como acontecia no Brasil. O que era brasilidade? Qual que é a identidade de ser brasileiro? O que é Brasil? É só trazer o que é de fora? O que é chique? Porque violão é proibido, o samba é proibido, a capoeira é proibida? Chiquinha Gonzaga, que fez a primeira marchinha de carnaval, ó abre alas. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Também não era bem vista? Pera, começaram então a se discutir. Obviamente uma elite. E nós estamos falando de São Paulo, na República do Café com Leite, que passou por várias situações. Várias revoltas estavam acontecendo e críticas a esse sistema, tanto na política quanto na cultura. Então é um momento, vamos lembrar que em 1930 Vargas vai entrar, ele é mais nacionalista, mas nesse período que estamos falando, que é até 22, nós estamos ainda falando de uma cultura e de uma economia agroexportadora baseada numa coisa chamada Belle Époque, que vem da França, e também baseada numa agroexportação, apesar de colher fruto da primeira e da segunda Revolução Industrial, ter passado pelos horrores da Primeira Guerra Mundial. Inclusive o café foi afetado, né? Vamos lembrar disso. O que está acontecendo principalmente em São Paulo? Em São Paulo, nós estamos tendo imigrantes vindo para trabalhar em fábricas, mas fábricas, óbvio, quando a Primeira Guerra Mundial ela se eclode, o café ele vai ficar
muito subjugado, porque é um produto de sobremesa, não é um produto de alta necessidade. Então o Brasil ele vai ser bem penalizado financeiramente, porque essa agroexportação, é óbvio que existiam outros produtos, mas era a base da economia, o café. Então São Paulo, com indústrias, com a imigração cosmopolita, vamos dizer, não é só isso. Os próprios brasileiros, que também vinham da elite, questionavam a forma como o Brasil estava sendo conduzido de forma cultural. Nós vamos ter, em 1917, Anita Malfatti fazendo obras. Eles vão se basear em todas aquelas vanguardas, né? Nós vamos ter a vanguarda do futurismo, a vanguarda do dadaísmo, do surrealismo. E nós vamos ter um crítico ferrenho chamado Monteiro Lobato, que vai dizer, inclusive, não só da Anita Malfatti, vai falar que a pintura dela é coisa de quem está no hospício, como também vai falar da Semana da Arte Moderna como uma coisa de moleque, de bobo, de idiota, uma coisa totalmente maluca e sem sentido. Nós vamos ter, além da própria população, que também vai se sentir chocada. Então, eles se reúnem, chegam até a falar, já está muito pequeno fazer pequenas exposições. Está na hora de fazer uma coisa maior. Então, vamos buscar a brasilidade. Ou seja, é um movimento de vanguarda baseado nos conceitos europeus, mas adotados como conceitos brasileiros. Vamos romper com tudo que a gente já viu antes, principalmente o classicismo e o parnasianismo, e vamos trazer coisas novas. Na literatura nós vamos ter Manuel Bandeira, Mário e Oswald de Andrade, nós vamos ter Tarsila do Amaral, que não vai participar da Semana da Arte Moderna, mas que tem grande influência no modernismo, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos e entre outros. Então, primeira coisa, é importante lembrar disso. Em um Brasil que está em efervescência, que nós tivemos o tenentismo de 1922, que é a parte política, é um questionamento político dessa República do Café com Leite. Então são vários fatores que estão colocando em xeque esse modelo dessa Primeira República, que não vai acabar ainda não, mas vamos chamar a Semana da Arte Moderna de uma bomba alegre jogada no muro. A Semana da Arte Moderna em si, ela vão ser 3 dias em fevereiro de 1922 e que vai trazer os caras, eles vão fazer uma pesquisa do que é brasilidade. Vão vir Minas Gerais, Ouro Preto, eles vão viajar pelo Brasil para descobrir o que é ser brasileiro. Monteiro Lobato já tinha escrito um livro falando sobre o Brasil, mas o livro chamava Jeca Tatu. Olha só como é que ainda tinha essa representatividade, né? E era isso que eles queriam romper. E adotaram o dadaísmo, o surrealismo, todo esse processo. E se chamavam futuristas. Vamos lembrar que o futurismo, futuramente, ele vai se alinhar às ideias de Mussolini. E eles vão ser claros, olha, nós chamamos e adotamos o futurismo enquanto um movimento, enquanto a nossa causa. Mas nós não pensamos igual o futurismo pensa. É uma adoção para que no Brasil pudesse ser feita uma nova forma de cultura. Descobrir o que é brasileiro, o que é brasilidade. E na Semana da Arte Moderna, nós vamos ter, assim, pessoas vaiando. Dizem que, inclusive, vários manifestantes eram estudantes universitários que eram pagos para também jogarem lá tomate na galera. Foi um movimento que trouxe choque. E nós vamos ter um Heitor Villa-Lobos que vai tocar com um sapato e um pé de chinelo. Dizem que era para chocar, quando na verdade ele mesmo afirmou que ele estava com calos no pé e não conseguia calçar um sapato. Nós vamos ter poemas de Manuel Bandeira, nós vamos ter vários outros poemas que vão romper com o parnasianismo. O parnasianismo era uma coisa bem métrica. Às vezes o sentido não precisava ser uma coisa tão fabulosa, mas tinha que ter uma métrica,
tinha que ter toda uma estrutura certinha. O classicismo, que é uma escola já pronta, da qual você pega o modelo, em cima daquele modelo você reproduz várias coisas. Vamos romper com isso. Vamos mostrar o cotidiano brasileiro. Vamos mostrar o que é que o brasileiro tem. Então, e hoje a gente sabe que o Brasil são vários, né? Só que naquela época eles estavam buscando a brasilidade. Então, essa importância é muito grande para o Brasil. Para você ter uma ideia, ela vai pegar a influência. Começa na Europa desde os fins do século XIX, com a Segunda Revolução Industrial, passa pela Primeira Guerra Mundial, passa a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil nós vamos ter 3 gerações de modernistas. Até em 1960 nós vamos falar de modernismo. Então, para vocês terem uma ideia, que isso foi muito forte. Lembrando que durante esse período, até anteriormente, nós vamos ter a Revolução Russa, nós vamos ter a primeira greve no Brasil, ou a mais importante, de 1917 em São Paulo, inclusive gerando uma coisa chamada Lei Adolfo Gordo. Esse é o contexto que eu estou fazendo sobre o Brasil dentro do modernismo. A Lei Adolfo Gordo, ela prendia, porque não existia lei trabalhista, ela prendia as pessoas que estavam fazendo greve e expulsava os estrangeiros. Então, esse é o Brasil que a gente está vendo. É um Brasil ainda muito opressor. Se a gente for pegar pela história brasileira, é um país opressor. Não podemos negar isso. Também, culturalmente, podemos afirmar isso. Porque a própria população adotava vários hábitos do que era chique. E o que era chique estava na Europa, principalmente pelos franceses. Mas, o que tem aqui no Brasil? O que é feito no Brasil? Quem são os brasileiros? O que acontece no Brasil? Qual que é a realidade brasileira? Então, essa Semana da Arte Moderna, por exemplo, Tarsila do Amaral, ela não participa da Semana da Arte Moderna, apesar de ser grande influenciadora desse grande movimento que só tende a crescer. Vai ter grande influência. Nós vamos ter dentro disso aí também, que vai ser pauta para um próximo vídeo, os movimentos antropofágicos. Falando por alto, o que seria um movimento antropofágico? Seria mais ou menos isso. A gente está pegando coisa que é de fora. A gente pode pegar, mas a gente adapta a nossa realidade. Então, falar sobre a Semana da Arte Moderna é falar sobre um pedacinho do Brasil. E eu acredito que é muito importante também fazer a correlação com que período nós estamos dizendo. Que eu vou falar mais sobre a República da Enxada, que muitos chamam assim, ou a República do Café com Leite, ou a Primeira República, ou a República Velha. Isso é fato. Mas gostaria de deixar registrado a importância da Semana da Arte Moderna. Então, vem comigo que no caminho eu te ensino.